Olá, boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje é 15 de julho de 2020. Hoje iremos estudar ciências e o assunto é desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares. As páginas 229 a 232. Então vamos lá. Na página 229, nós vamos falar sobre o desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares. Então vamos lá. A sussuarana é um mamífero carnívoro encontrado em várias regiões do Brasil. O desmatamento, a caça ilegal, as queimadas e o atropelamento desses animais nas rodovias têm causado redução na quantidade de indivíduos dessa espécie no Brasil. A número 1 está assim. Como você acha que o desmatamento e as queimadas podem estar relacionadas à morte de sussuaranas no Brasil? 2. Observe novamente a cadeia alimentar da página 222 e o que pode acontecer com essa cadeia caso a sussuarana seja removida do ambiente. Então, crianças, a 1, né, ela está falando do desmatamento e as queimadas podem estar relacionadas à morte da sussuarana. Vocês concordam com isso, crianças? O que vocês acham? Aí vocês vão responder, tá bom, para a professora. E a 2 está pedindo para dar uma olhada na página 222. Então vamos lá dar uma olhada. Aqui, crianças, na atividade 2 está pedindo para dar uma verificada na página 222. Vocês podem observar, né, que o primeiro tem que é o produtor, que é o capim, 2 o preá, o 3 é a sussuarana. O que vai acontecer, crianças, se a sussuarana sumir? Por exemplo, não tiver mais na cadeia alimentar. O que vai acontecer com esses animais que a sussuarana se alimenta? O que vocês acham que vai acontecer? Aqui embaixo, na página 229, tem uma informação muito importante. Cada integrante de uma cadeia alimentar desempenha um importante papel nas relações alimentares. Por isso, a alteração na quantidade de integrantes de uma cadeia pode resultar em desequilíbrio das relações alimentares entre os seres vivos envolvidos. Crianças, preste atenção. O desequilíbrio nas cadeias alimentares pode ser causado por diferentes fatores, entre eles algumas atividades humanas, o desmatamento, as queimadas, caça e a poluição do meio ambiente, que destrói o habitat, que interfere na disponibilidade de alimentos e abrigo. Com o resultado, muitos seres vivos morrem ou deslocam para outras áreas. É o que acontece, né, de crianças? Eu creio que alguns de vocês já viram, né, alguns animais silvestres sendo atropelados, tem animais que invadem casas. Por quê, crianças? É o resultado de todos esses desequilíbrios, né? Queimadas, caças, né? Os animais, eles estão saindo do seu habitat, não é verdade, crianças? Então, invadindo cidades, estradas, e isso vai o quê? Isso vai causando o desequilíbrio, tá bom, crianças? Relações ecológicas entre os seres vivos. Vamos descobrir o que é isso. Além das relações alimentares, os seres vivos podem interagir uns com os outros para obter território, abrigo, proteção ou para se reproduzir. Essas relações, chamadas de ecológicas, podem ocorrer entre os seres vivos de uma mesma espécie e entre seres vivos de espécies diferentes. Veja a seguir. Sociedade. Nas sociedades, os seres vivos de uma mesma espécie trabalham de maneiras cooperativas para o benefício de todos. Nesse tipo de relação, pode haver disposição de tarefas entre os integrantes da sociedade, na mesma colmeia. Por exemplo, existem abelhas responsáveis por cuidar dos ovos, outras protegem a colmeia e trabalham na produção do mel. Olha que interessante, crianças. Aqui também, crianças, tem exemplos de outros animais que também vivem em sociedade, como os pássaros, as formigas, os peixes
E os morcegos, crianças? Agora é competição. A competição pode ocorrer entre os indivíduos de uma mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes. Os seres vivos envolvidos podem competir por alimentos, abrigos e territórios. No caso de um indivíduo da mesma espécie, ocorre também competição por parceiros para a reprodução. Aqui na foto, tá machos da antílope competindo no território, no deserto. Aqui, crianças. Vamos ver outros exemplos de animais que vivem em competição? Aqui vocês podem observar que tem os ursos que estão brigando entre si, as zebras, os lobos, os cervos. Agora, na página 231, nós vamos falar um pouquinho sobre predação. A predação, em geral, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de interação, o indivíduo chamado de predador alimenta-se de outro ser vivo chamado de presa. Assim, o predador é beneficiado com a energia e os nutrientes, e a presa é prejudicada, podendo inclusive morrer. Aqui tem dois exemplos. Leoa carregando sua presa. Nesse tipo de predação, um dos seres vivos envolvidos, a presa já foi morta. Já aqui da panda se alimenta de bambu. Nesse tipo de predação, o animal consome apenas partes da planta. Por isso, geralmente, ela não morre. Aqui, crianças, vários animais se alimentando de outros animais de outras espécies. Isso chama-se predação. Parasitismo. O parasitismo ocorre entre os indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de relação, um indivíduo chamado de parasita é beneficiado e obtém energias e nutrientes do outro ser vivo envolvido. O ser vivo parasitado é prejudicado, mas dificilmente é morto pelo parasita. Piolhos parasitando no cabelo humano. Vocês observaram? Agora a tia Carol vai mostrar outros exemplos de parasitismo. Crianças, além do piolho, que tem essa relação ecológica de parasitismo, existem outros parasitas, como pulga, mosquito, carrapatos, entre outros, ok? Inquilinismo. No inquilinismo, o indivíduo vive sobre outro ser vivo ou dentro dele. Esse tipo de relação ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles é beneficiado sem causar prejuízo a outro ser vivo. Aqui nós podemos observar que é uma bromélia. Bromélia sobre outra planta. Nesse caso, as bromélias utilizam a árvore apenas como suporte para facilitar o acesso à luz. Aqui, crianças, as plantas moram nos galhos, nos troncos, mas não causam nenhum dano às plantas. Muito interessante. Crianças, na 232 tem as atividades. Escreva o tipo de relação ecológica que ocorre entre os seres vivos de cada uma das situações utilizando as palavras abaixo. Então, é parasitismo, predação, sociedade e competição. Então, criança, vocês vão ler as informações da página 230 e 231 e tem todas as informações referente à relação ecológica que cada animal convive, ok, crianças? Então, lê com atenção essas informações que estão embaixo, tá bom? Referente a cada ser vivo, tá bom? Que cada um deles tem um tipo de relação ecológica, tá bom, crianças? Então, criança, hoje falamos sobre desequilíbrio das cadeias e teias alimentares, tá bom? Da página 229 a 232. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a professora, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.